Bem, é tão maravilhoso estar aqui esta manhã com todos vocês. Realmente esta é a minha primeira vez aqui na Primeira Igreja Batista de Bentonville. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Glen Estey, perto de Cincinnati. E de fato nossos auditórios são muito semelhantes, e isso me faz sentir mais em casa. Estou tão abençoado de estar aqui porque amo muito o seu pastor e sua esposa, Chris e Amy. A primeira vez que os conheci, havia cerca de 30 pastores e 30 esposas em uma pequena conferência. Chris e eu nos demos bem imediatamente após nos conhecermos e mantivemos o contato constante. E de fato, Chris acabou de pregar em nossa conferência de missões ontem mesmo em fevereiro. E que bênção foi isso! E nosso povo realmente o amou, e estou muito agradecido de estar aqui hoje. Meus pais viveram até os 83 e 81 anos. Os pais da minha esposa. A mãe dela viveu até os 92 anos e estava bem de saúde até o momento em que teve um derrame. Seu pai morreu aos 75 anos. É algo realmente muito interessante. Faleceu compartilhando sua fé com alguém na loja de conveniência de posto de gasolinas Weittausenden. E a última coisa que ele disse à pessoa que estava testemunhando: se morresse hoje e não chegasse em casa em Goldsboro ou Carolina do Norte, disse: sei exatamente onde estaria. E caiu morto bem ali. Sério. Ele realmente viveu até os 75 anos. Minha esposa Joy realmente tinha acabado de completar 65. Permitam-me contar um pouco sobre minha esposa Joy. Ela serviu a Jesus Cristo desde o momento em que foi salva sendo uma criança. Quando fomos para a universidade, minha esposa sempre recebia prêmios da universidade onde fomos. Ela recebeu o prêmio de caráter, entrou no Ministério Juvenil e esteve no Ministério Juvenil por cerca de 8 anos. Hoje fui muito querida por esses estudantes e pela igreja. Estou em Cincinnati, pastoreando a mesma igreja há 36 anos, e realmente não conheço nenhuma esposa de pastor que pudesse ser mais amada do que foi minha esposa. Como mãe, foi amada. Como avó, foi adorada. É interessante. Vivi o suficiente para ver pessoas da nossa idade que não servem a Jesus Cristo, que não caminham com Ele, que realmente não amam seu cônjuge, que não são tão boas mães ou avós, e, no entanto, vivem até os 85, 86, 88 anos. E enquanto estou aqui na frente de vocês nesta manhã ensolarada, na verdade ainda não faz sentido para mim, de verdade. Você sabe que o Covid atingiu em março de 2020. Interessante para mim porque, como pastor, foi quase como uma semi-aposentadoria. Foi como se tudo se fechasse e não houvesse visitas. Não mais visitas Weittausenden, não mais conselho, nem reuniões de equipe. Apenas pregava para uma câmera. E minha esposa e eu começamos a passar muito tempo juntos. Assistíamos a um filme quase todas as noites em nossa casa. Fazíamos muitas caminhadas. O que mais você vai fazer? Não há restaurantes abertos nem nada mais, certo? Realmente era como se sentiria a aposentadoria. Mas apenas aproximadamente 3 meses depois que o Covid chegou, minha esposa recebeu a notícia de que tinha câncer e a vida parou como a conhecíamos. Começamos a orar, orar mais, orar com diligência e fervor, e com mais fervor. E realmente muitas pessoas de diferentes lugares do país estavam orando por Joy para que seu câncer estivesse bem e desaparecesse. Terminamos com os melhores médicos que pudemos encontrar, e tínhamos médicos muito bons, qualificados, em Cincinnati. Eles se aproximaram e realmente acreditamos que há um medicamento para câncer e você ficará bem. Colocaram-na em uma imunoterapia. 3 semanas após o início da imunoterapia Weittausenden,
acordei no meio da noite com minha esposa vomitando profusamente. Eu a levei ao hospital. Descobrimos que a imunoterapia a havia colocado em um estado de diabetes tipo 1 e ela estava em cetoacidose diabética. E assim, a partir daí, começamos a tentar descobrir já que cada célula foi destruída em seu pâncreas. E agora ela é de fato uma diabética tipo 1 com seu câncer. Realmente. O doutor disse que não há realmente nada que possamos fazer além de uma cirurgia severa e absolutamente drástica. Você sabe quando a morte, a dor e o desespero realmente te devastam completamente, a quem recorrer. E o que você faz? Há uma história que provavelmente todos conhecem. Está em João capítulo 6. E no capítulo 6 de João, a história interessante e simples da alimentação dos 5.000 é bastante incrível, não é? Você não gostaria de ter estado lá? É como se o tivéssemos ouvido o suficiente para nos colocar lá. Se esteve em viagem a Israel e tiver a oportunidade, aproveite. Estive lá onde provavelmente aconteceu e tudo faz sentido. Bem ali no Mar da Galileia, aproximadamente 5.000 pessoas foram alimentadas com o almoço de um menino. Eles estavam absolutamente emocionados. Como não estariam? Não só foram alimentados, mas também viram um milagre com o almoço de um menino. Eles vieram a Jesus no dia seguinte. Você se lembra dessa parte da história? E eles só queriam ter mais comida. Mas Jesus lhes respondeu. E no capítulo 6 de João, é assim que Jesus realmente de fato respondeu. Versículo 26, de fato, Jesus lhes respondeu e disse: em verdade vos digo, me procurais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. E então, ele lhes diz algo, lhes ensina algo. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que perdura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, porque a ele Deus o Pai selou, e o Santo selado. Jesus então lhes deu uma lição realmente difícil. Eles tinham vindo, queriam mais comida, não só queriam ver quem era Jesus e do que se tratava, queriam mais comida, e assim Jesus lhes ensina. Ele disse que meu propósito na vida e ao vir a esta terra não é alimentar as pessoas todos os dias. Meu propósito é te ensinar algo realmente muito importante, te ensinar que eu sou de fato o pão da vida. Mas isso é o que quero que notem muito bem esta manhã. É muito importante. Capítulo número 6, versículo número 60. A Bíblia diz que muitos, portanto, de seus discípulos, seus fiéis seguidores, quando ouviram isso, disseram: esta é uma palavra muito dura. Quem pode ouvi-la? Quando Jesus soube em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, de fato isso os ofende? Essa é uma boa pergunta. Ele se aproxima de seus discípulos e seguidores que disseram estar comprometidos com ele. Ele lhes disse: isso os ofende? Ele disse: você tem um problema com o que eu disse à multidão de pessoas? Versículo 66. Desde esse momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Vamos embora. Não podem nos alimentar. Ensinamento difícil. Acabamos. Versículo 67. Então Jesus disse aos 12 discípulos: vocês também vão embora? Então Simão Pedro, o apóstolo, respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna quando a vida nos devasta.
A quem irás e a quem recorrerás em uma situação de necessidade? Serei honesto com vocês esta manhã. Não houve nada em toda a minha vida, nada que realmente me devastou tanto quanto os últimos 2 anos. O desespero que sinto é imenso, pois a morte do amor da minha vida deixou um vazio insuportável no meu coração e na minha alma. Eu disse a alguém recentemente, disseram que nunca tinham visto um casamento melhor que o nosso, e eu disse que em uma escala de 1 a 10, eu diria que foi um 9,5. Não acho que haja perfeição em nenhum lugar. E o casamento que tivemos quando me casei com ela, honestamente pensei, porque estava no seminário e pensei, Deus, talvez me use algum dia, porque não vai desperdiçá-la comigo, se não vai me usar. A pergunta continuava vindo à minha mente antes de minha esposa falecer. A quem eu posso recorrer quando ela morrer? O que vai acontecer comigo? Como vou fazer? Sabe por quê? Porque provavelmente tive um dos melhores pregadores que já tive no meu púlpito, na minha igreja. Um dos melhores conselheiros e tão sábio quanto realmente podia ser. E sua encantadora esposa, ela era uma mulher muito bonita. Quando ela faleceu, eu o vi se desviar. Veja, há uma bifurcação no caminho para quase todos. Em algum lugar, de alguma forma, de algum modo. E assim hoje quero pedir-lhes que reflitam comigo, um pouco. Quando o desespero chegar às suas vidas, a quem recorrerão? E quero apresentar a vocês apenas algumas áreas importantes para questionar. A quem recorrerei em tempos de provas? Se há algo que aprendi com a Bíblia, é que as provas certamente afetam a todos. Quero te dizer, se você está aqui hoje e diz que sua vida é bastante normal, conte suas bênçãos. Estou falando sério, amigo. Seja abençoado. Você diz que é algo mundano, e eu te respondo, seja feliz, anime-se, mas as provas chegarão para todos. E se há outra coisa que aprendi nas Escrituras, e na minha experiência Zweitausendheim, é que as provas não parecem cessar quando você está no meio da maior tempestade. Pense nos discípulos. Eles estão na tempestade lá no mar da Galileia, aterrorizados. Você pensaria que isso é suficiente, certo? Mas não. Agora pensam que há um fantasma caminhando em direção a eles. Parece que as provas se acumulam. As provas não parecem cessar em meio à intensa tempestade. Pelo contrário, parecem se acumular uma após a outra. E hoje nem sequer posso começar a lhes dizer e explicar como realmente me encheram, verdadeiramente. Satanás não fica sentado, e acho que Brent Snook está realmente um pouco deprimido. Ele tem muitas provas. Acho que vou dar uma pequena trégua. Não. Sabe o que descobri? Quando você está realmente deprimido, vem para acabar de vez, sem dúvida. Minha esposa acabou tendo que se submeter a uma cirurgia horrenda em 16 de novembro de 2020. Uma cirurgia que eu absolutamente não desejaria de forma alguma nem ao meu pior inimigo. E todas as muitas dificuldades e complexas dessa cirurgia e do processo foram durante o Covid. Fomos ao Centro de Câncer James no centro de Columbus, um dos melhores do país para o câncer, realmente incrível. E com o Covid foi realmente muito difícil. Nunca esquecerei o médico depois de aproximadamente 5 horas, e a cirurgia deveria durar aproximadamente 10 horas. E me dizendo que o câncer havia realmente chegado à sua pelve. Eles não esperavam uma coisa dessas. Ele estava emocionado. Você sabe como são os cirurgiões. Estava emocionado. Tenho a equipe de radiação e juntos vamos descer 4 andares e vamos levar sua esposa. E lá poderemos aplicar a radiação bem ali na pelve.
Em fevereiro, a radiação e a quimioterapia começaram para Joy depois que voltamos para Cincinnati. Não posso começar a te dizer o quão extremamente difícil foi, muito difícil. Uma temporada tão difícil. Mas no dia 1º de março, ela tocou o sino com o Dr. Bill Barrett. O Dr. Bill Barrett é um dos melhores e respeitados doutores do país. E ela tocou o sino doente. Sim, mas a dor continuou sem cessar. Foi por causa da cirurgia? Foi talvez por causa da quimioterapia e da radiação? Ou o câncer já tinha voltado? Em junho, descobrimos que o câncer havia retornado após aquela horrível cirurgia 2010. Apenas 7 meses após uma cirurgia extremamente difícil, o câncer voltou. Veja, as provas daquele ano tinham sido incrivelmente difíceis e esmagadoras. E eu só pensava, repetidamente, quando isso vai finalmente chegar ao fim. As dificuldades do tratamento. Ela nunca foi capaz de se sentar ereta, de forma alguma. Ela tinha que se reclinar em todos os lugares e em todas as consultas que ela tinha, sem exceção. Em junho, ficamos diante do nosso médico com grande emoção e nervosismo, e nunca esquecerei essas palavras inesquecíveis. Como o câncer havia voltado, ele disse: se você não fizer nada, terá 6 meses, talvez 1 ano. Então, o que você faz? Bem, definitivamente você vai buscar uma segunda opinião, certo? Fomos e obtivemos uma segunda opinião. O médico disse que há um tratamento sem marca que possivelmente pode ajudar, mas é sem marca. Então comecei a lidar com a companhia de seguros. Nunca esquecerei o médico dizendo: eles não pagarão por isso, não vão cobrir. Disseram um não definitivo. E ele disse: tudo bem, faça o tratamento. Faça o tratamento. Ele disse que não funciona assim. Eu disse: venderei minha casa. Não me importa. Faça o tratamento. Haverá momentos no meio das suas provas certamente muito difíceis e desafiadoras, em que Deus quase parece estar em silêncio. Mas encontrei consolo na palavra de Deus e acampei. E também vivi com muitos homens como Davi, como Jó, como Abacuque, verdadeiramente. Davi passou por um período de tempo e disse no Salmo 13, versículo 1: até quando, ó Senhor? Até quando me esquecerás? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Vou te dizer, houve momentos em nossa prova em que Deus parecia estar em absoluto silêncio e a carga era absolutamente esmagadora, pesada e difícil de suportar. Alguma vez você já teve um momento na vida em que parece que não consegue uma folga, nem por um segundo? Onde é que apenas quantos de vocês todos já ouviram falar de Charles Billingsley? Alguém? Charles Billingsley ia vir à nossa igreja e Joy estava empolgada. Ela adora música, mas como ela iria conseguir se sentar naquela cadeira? E nós temos uma pessoa na nossa igreja que vende móveis e cadeiras para grandes corporações e tudo mais. Fomos até ele para ver como Joy poderia vir e ouvir Charles Billingsley e ver se encontrávamos uma cadeira especial para Joy. Encontramos uma, conseguimos e sim, funcionou. E ela a experimentou em nossa casa. E eu estava muito animado porque ela estava realmente tão animada. Eu hoje realmente queria estar lá com tanta vontade, mas naquela tarde, por volta das 3, em vez de nos prepararmos para ir à igreja, às 6, estávamos a caminho da sala de emergência do Hospital UC. Senhor, por favor, acaso não podemos ter um descanso?
Você estava realmente com raiva? Não, eu não estava. Você não estava confuso? Absolutamente sim. Veja, provas no meio de nossas provas. Davi disse no Salmo 13. Como você deveria ler esse salmo se estiver passando por algum tipo de prova e desespero? Desde o momento em que foi ungido rei até o momento em que se sentou no trono de Israel, dizem que foi cerca de 15 anos. E na maior parte do tempo, o que Davi estava fazendo? Correndo testes, muitos testes, um teste após outro teste, uma caverna após outra caverna. Novamente, ele simplesmente está fugindo. No capítulo 13, até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando me esquecerás? Até quando terei tristeza no meu coração e no meu ser? Até quando será exaltado meu inimigo ou o câncer sobre mim? Até quando será exaltado? E então, ó Senhor, por favor, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Senhor, sinto que vou morrer, disse. Salmo 142, versículos 1 e 2. Quão cruciais, importantes e significativos são, e devido ao tempo não quero lê-los. Mas quero te dizer, se você ler o Salmo 142, em um momento em que ele estava tão desorientado, e abandonado, e deprimido, e derrotado, e quando nos sentimos abandonados, é melhor que saibamos a quem devemos recorrer. É melhor que saibamos a quem recorrer mesmo. Você sabe o que ele disse? Versículo 1, clamei ao Senhor. Nas provações de Davi, ele fez duas coisas segundo o Salmo 142. Uma coisa que ele fez foi derramar seu coração diante de Deus. Literalmente derramou seu coração diante de Deus. Disse no versículo 3, quando meu espírito estava oprimido. Você entende essa palavra? Sobrecarregado mim. O que ele fez? Versículo 1, clamei ao Senhor. Versículo 2, derramei minha queixa diante do Senhor. Versículo 5, clamei a ti. Ele derramou seu coração diante de Deus. A segunda coisa que fez foi correr para Deus. Versículo 5, tu és o meu refúgio. Quando o desespero chegar à sua vida, a quem você recorrerá? Quando Davi estava no poço da provação, em momentos difíceis e desesperadores, ele mesmo sabia a quem recorrer. A quem devemos recorrer em tempos de provações? Tenho outra pergunta para você. A quem você deve recorrer em tempos de tragédia? Permitam-me ilustrar isso com um exemplo do Antigo Testamento. Por exemplo, Jó. Jó era um tipo do qual diríamos que teve prova após prova, após prova, após prova. A vida era boa para Jó. E você sabe o que aconteceu? Está tomando café da manhã um dia com sua esposa. Está planejando seu dia. É um gênio organizado. Sabe como ter sucesso de forma eficaz. E começa esse dia de repente com a prova. Mas sua prova se transformou em tragédia. 2010, deixe-me explicar. Os sabeus atacaram. Recebeu a notícia. Os bois foram destruídos e também os servos. A Bíblia diz que de repente, subitamente, as ovelhas foram destruídas. E todos os servos das ovelhas. Então, de repente, vieram os caldeus. E levaram os camelos e mataram os servos. Olha, basicamente o sustento dele está sendo destruído. Provações, provações. Mas as provações de Jó se transformaram em tragédia. Um grande vento veio e lamentavelmente matou todos os seus filhos e filhas. Veja, foi então que as provações atingiram o fundo do poço com a tragédia naquele momento. Minha esposa e eu tivemos muitas provações em nossa vida. Muitas. Sabe o que fizemos? Nos apegamos às promessas de Deus. Nos apegamos a elas. Em 1 de Pedro 1,7, e espero que você acredite,
já que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa que o ouro que perece, embora seja provada pelo fogo, seja encontrada em louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. Espero que você acredite. Em tempos de provação, recorra a versículos, ou Tiago, 1 versículo 2, 3. Considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. Porque estaria feliz quando chegam as provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas quando seu parceiro morre, ou seus filhos morrem, ou um pai morre, eu contraí Covid cerca de 5 semanas antes da morte da minha esposa. Homem, eu a tinha cuidado e amado, estava exausto, mas você continua com o que te resta. Não pensa em si mesmo. Me contaminei com Covid e fiquei em quarentena no porão. Minha filha é enfermeira e a irmã de Joy estava lá desde Goldsboro, NC, e cuidaram da minha esposa. E de fato ela também realmente acabou se contagiando com Covid. Tragédias, provas e desafios, e de repente Joy acabou no hospital. O doutor disse: "Oi, Brent, entre. Leve-a de cadeira de rodas ao hospital." Ele insinuou que eu não deveria ficar. E eu fiz isso. Fui repreendido. A chefe das enfermeiras entrou e me repreendeu. "Não sei quem você pensa que é," ela disse. Eu a levei para casa, graças a Deus. Foi um milagre que pudemos levá-la para casa. Mas mesmo quando você sabe que vai acontecer, nunca está preparado para perder seu parceiro. Não há prova que eu tenha tido que sequer se aproxime um pouco em absoluto. Vivi na nossa cama com ela durante 2 semanas. Fiquei lá dia e noite, levantando-me para servir ou fazer o que fosse. Feliz por fazê-lo. Não sei se você já ouviu falar da família Collingsworth, mas eles não moram longe, a 45 mineiros da nossa igreja, e viajam por todo o país e geralmente estão fora. Me ligaram na quarta-feira, 13 de outubro. "Kim Brand, como está, Joy?" "Não está bem. Não está bem." "Há algo que possamos fazer?" "Eu te disse que Joy adora música. E eu disse brincando que se você pudesse vir e cantar para ela seria ótimo." Ela disse: "Acabamos de chegar em casa." Ela disse: "Vou fazer uma ligação e ver se podemos ir." Cerca de 15 minutos depois, disse que estaremos lá em Munaga, no nosso quarto. Todos se reuniram e cantaram juntos alegremente. Aproximadamente 6 horas depois, eram 2h da manhã e eu não conseguia dormir. Meu estômago doía. Levantei-me da cama e desci para a cozinha para pegar um pouco de biscoitos ou algo para comer. E estive lá embaixo por cerca de 10 minutos. E nunca esquecerei de ter feito a oração mais intensa que já fiz na minha vida. Coloquei minha cabeça sobre o balcão e, por favor, Senhor, eu imploro, não deixe que ela sofra mais. Voltei para o quarto. Nunca vou esquecer porque estava de costas para ela. Fiquei assim por 2 minutos. Então pensei: você não pode fazer isso. Virei para olhá-la. 5 ou 10 minutos depois, houve mudança na respiração dela. Tenho 3 filhas, adultas, casadas e com filhos. Tinham colocado colchões individuais.
Temos um quarto grande. E tinham colocado 3 colchões no quarto e dormiram lá durante 10 dias. Meninas, por favor, tentei acordá-las um pouco. Finalmente, eu as acordei e elas chegaram ao lado da cama. Houve aproximadamente 2 respirações e minha esposa se foi. Uma tragédia. E então ouvir sua neta de 8 anos perguntar de repente no carro, enquanto chora, e minha filha entrou, e papai, você pode dizer algo para Zoe, por favor? E saí e me sentei ao lado dela no carro, enquanto ela chorava um pouco mais. E por que ela tem que morrer, vovó? Bem, como você responde isso a uma menina de 8 anos? Tentei pensar em algo pastoral para dizer. Eu disse porque Deus a ama. Sua resposta imediata foi, mas nós também. Sim, nós também. Ou ouvir seu pequeno e adorável neto de apenas 4 anos dizer: quero ficar doente para poder ir ao céu ver a vovó. A quem você recorre? Alguém me disse, pastor, você realmente nunca poderia se desviar. Quero dizer-lhes que estou muito contente por ser realmente suficientemente inteligente para saber que isso está muito longe da verdade. Qualquer um pode simplesmente se desviar. Basta perguntar a Pedro. Oh, apenas algumas horas antes, Jesus ia morrer. Pedro, morrei contigo, Senhor, morrei contigo. Agora está negando que sequer conhece a Jesus. E depois vê Jesus morrer naquela cruz. Quero dizer, pense em como foi visualizá-lo e vê-lo. E você sabe o que Pedro realmente fez, não é? Correu na direção errada. Vamos, não sejamos realmente muito duros com ele. Pedro havia renunciado à sua vida, cidade natal, cultura e negócio para seguir a Cristo. E Jesus agora mesmo está realmente sendo levado pelos inimigos. E Pedro absolutamente não tem ideia de quem é esse cara. A situação piora. Depois de ver Jesus na cruz, um tempo de morte e desespero, Pedro volta à sua vida anterior. Ele volta à pesca. Poderia acontecer comigo. Poderia acontecer com você também, sim, pode ser. Você sabe por que é melhor corrermos para Jesus? Porque, embora eu não obtenha todas as respostas que quero, obtenho respostas suficientes. Respostas como nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. Ou uma resposta como no capítulo 26 de João, onde quem vive e crê em mim nunca morrerá, certo? Exatamente. Ou no capítulo 7 de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado e morrendo. Ele clama as palavras e morre. E a Bíblia diz que ele adormeceu. Irmãos, quando a tragédia bate à porta da sua alma, em momentos difíceis e desesperadores, é melhor que você saiba a quem recorrer e saiba para onde ir. Aliás, Deus realmente sabe tudo sobre a dor, não é? Deus, o Pai, observou com tristeza como seu próprio filho morria lentamente em uma cruz, para que minha muito querida e amada esposa Joy pudesse viver uma vida cheia de esperança. A quem você recorrerá em tempos de provas? A quem você recorrerá em tempos de tragédia, em momentos difíceis e de grande sofrimento? Tenho outra pergunta. A quem você recorrerá neste caso em tempos de tentação? Vejam, todos aqui presentes
Cada um de nós na varanda, no piso principal, assistindo online, se vocês fizerem isso, todos sabemos o que é ser tentado. 1 Coríntios 10:13. Há tantas tentações comuns com as quais todos nós realmente nos identificamos, não é verdade? O amor ao dinheiro, o orgulho desmedido, os ciúmes constantes, a inveja corrosiva, a ira incontrolável, Todos nós sabemos como é isso. Sabemos realmente o que é ser tentado, não é? Quando você for tentado, a quem você realmente recorrerá? Você sabe o que muitas pessoas fazem, seu pastor sabe muito bem. Muitas pessoas que conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, correm para seus amigos, especialmente para os amigos que vão lhes dar as respostas que querem ou refletem sobre isso por conta própria. Mas em tempos de tentação, você e eu sabemos para onde devemos correr, certo? Deixe-me perguntar isso. E a tentação da dúvida? Na verdade, pode ser bastante fácil ceder à tentação da dúvida quando você está em um momento de desespero. João Batista fez isso. Ninguém nunca fala sobre isso porque agimos como se tivéssemos tudo sob controle, nunca duvidamos. Mas João Batista o fez, o precursor de Jesus. Você pode de fato realmente imaginar isso? Milhares de pessoas ouvindo seus sermões sobre o arrependimento e teve que dizer: é Jesus quem deve crescer. E eu devo realmente diminuir. João Batista disse isso, mas você sabe como ele acabou na prisão. Você sabe o que ele fez ao terminar na prisão? Ele acabou tendo que enviar seus amigos a Jesus e perguntar a Jesus: você é realmente o Cristo mesmo? Jesus lhes disse que dissessem a João Batista: lembre-se, posso te dizer que quando chegares às profundezas do desespero, lembre-se do que Deus fez. Lembre-se de quem você foi. Lembre-se do passado. Elias fez isso. Teve momentos de dúvida. Viu Deus agir de forma assombrosa. Zweitausendem foi Elias, através do poder de Deus, quem ressuscitou um menino da morte. Foi Elias quem teve o milagre da comida com a viúva em Sarepta, que é um lugar. Foi Elias quem literalmente orou para que descesse fogo do céu com o grande poder de Deus. Mas algo aconteceu. Sabem o que aconteceu? Ele ficou deprimido. Ele ficou desanimado. Ele se encheu de desespero. Jezabel disse com determinação que teria Elias morto em 24 horas, apesar das circunstâncias. Mas ele é de fato Elias quem realmente fez descer fogo do céu. Ele é Elias que ressuscitou um menino da morte com o poder de Deus. Ele é Elias, o que tinha tanto poder com Deus. Jezabel, você será um homem morto em 24H. Lembra-se do que aconteceu? Correu para uma caverna e Deus acabou encontrando-se com ele lá depois de um tempo. E Deus lhe fez uma pergunta. Disse-lhe Elias: o que fazes aqui? Interpretação. Elias, a quem recorrerás quando te sentires tentado a desistir em momentos difíceis? Você realmente acredita que seu ente querido, sério, de verdade, quando fecham os olhos, às vezes é difícil acreditar que realmente deixam de existir? Ou você acredita que um dia, e pode ser em breve, graças a Deus, você os verá novamente em um lugar onde não há absolutamente mais tristeza,
mais dor, mais cicatrizes, mais sofrimento, que realmente estão em casa com Jesus Cristo e vivos em Jesus? Santos de Deus, escolhamos crer com firmeza e devoção como Jó. O que ele disse em seu momento de maior prova e sofrimento? Ainda que ele me mate, nele confiarei, mantendo a fé e a esperança em sua bondade. 1 Pedro 1,3 diz que temos uma esperança viva. Você não ama isso? Uma esperança viva. Como? Como posso ter uma esperança viva? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso leio 1 Coríntios capítulo 15 com bastante frequência e com regularidade. 2 Coríntios capítulo 5 diz: ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Agora, em Romanos capítulo 10, diz algo que me ensina. Certifico-me de entender o que tem a dizer. O capítulo 10 de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quero ouvir mais. Quero te dizer que estes últimos 2 anos foram muito duros para mim, cheios de desafios e momentos complicados. Provas e desafios, tragédia, um tipo diferente de tentação. Quer saber o que eu fiz? You send. O mesmo que sempre fiz, ler minha Bíblia todos os dias com atenção. Certifiquei-me de acampar com Jesus, Moisés, Davi, Jó e também Abacuque. Quer saber por quê? Alguns na minha igreja, sim. Sei por que você lê sua Bíblia, porque você realmente é forte. Não, minha resposta é não, não leio, porque sou realmente muito fraco. Na verdade, muito fraco. Preciso de mais força, mais ajuda, mais consolo. Preciso de mais fé. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Olha, nesses momentos de luto, tristeza e solidão, quando estou sozinho, e muitas vezes trabalho muito. Mas vou te dizer, você pode ir para casa às 20 rés e ainda estará sozinho por horas. Você pode se deitar na sua cama e estar sozinho todas as noites. Então, a quem devo recorrer? A quem devo recorrer quando Satanás me tenta? E nunca sairás desta situação tão difícil, nesta situação tão complicada. A quem devo recorrer quando Satanás me tenta e seus bons dias e seus bons tempos se acabaram? Realmente, a quem devo recorrer quando Satanás me tenta e seus bons dias e seus bons tempos se acabaram? A quem devo recorrer quando Satanás, o inimigo das nossas almas, sussurra no meu ouvido? Sua dor nunca vai parar, sua dor nunca vai cessar, sua dor nunca vai aliviar e sua solidão vai durar para sempre e sempre e sempre. Posso te dizer algo? Tenho uma decisão a tomar. Ouvir o sussurro de Satanás, ou talvez acreditar na palavra de Deus em nossa vida diária? Porque Deus, nunca te deixarei nem te desampararei. Deus, minha graça é suficiente para ti. Deus, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quase que me tinham consumido, disse o salmista, mas não esqueci e de forma alguma nunca abandonei os teus preceitos. Posso te dizer algo por um momento? Caso você esteja aí ou estará aí, posso te dizer algo? A dor absoluta e o sofrimento agonizante podem coexistir com a esperança, a fé e a paz. Costumava pensar que não? Se você tem fé e paz, de repente eliminará a dor. Não, falo por experiência. Você pode ter ambos ao mesmo tempo. Ouça mais uma coisa. A quem recorrerás em tempos de triunfo, em momentos de grande sucesso e alegria?
Acredito honestamente que provavelmente há mais pessoas que realmente caíram em seus tempos de triunfo do que em seus tempos de provas. Davi, para onde corria? Zweitausendem viveu nesses tempos de provas reais. Ele recorreu à palavra de Deus. Ele escreveu os salmos. Quando Davi estava nas provas, ele realmente precisava muito de Deus. Mas de repente Davi termina. Em tempos de triunfo a vida é boa. Ele está no trono. Há paz na terra, mais ou menos em geral. E quando tudo estava realmente muito bem, em seu momento de triunfo, para onde ele correu? A Batseba. Quem me dera ter trazido um livro no qual minha esposa escreveu em seu diário, até que não pôde mais escrever, um dos versículos que ela anotou. Ela escreveu as palavras quando estava morrendo. Disse que foi bom ter sido afligida, para que pudesse aprender os teus caminhos. Nossa, amigo, se Davi realmente e sinceramente tivesse ido a Deus em seu grandioso e magnífico palácio, como foi a Deus com toda a sua fé e devoção quando vivia nas cavernas escuras e solitárias, as coisas teriam sido muito diferentes, mas muito diferentes para ele. Nunca teríamos ouvido falar de uma mulher chamada Betsabé. Nunca teríamos ouvido falar de um homem chamado Urias. Você sabe que Eclesiastes diz no capítulo 7 que é melhor ir a um funeral? E é como, não parece melhor? Por que diz isso? Porque em um funeral levamos a vida a sério. Numa festa é frívolo. Para alguns de vocês aqui hoje, a vida está indo muito bem. Não estão enfrentando provações neste momento. E como vai muito bem, às vezes somos tentados a não precisar tanto de Deus, não depender tanto de Deus, nem ter fome e sede dele de forma alguma, nem um pouco, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Quando vamos a Deus em alegria, como quando o Senhor verdadeiramente alimentou as pessoas com o almoço de uma criança, não deveríamos também ir a Deus em desespero? Em resumo, ouça e escute atentamente. Se você se livrar de Deus, ainda terá tempestades, doença e saúde, e o mal ainda existirá no mundo. Jesus disse aos poucos seguidores que restavam: vocês também querem ir embora? E Pedro realmente disse algo profundo: Senhor, a quem iremos? Direi eu com Pedro: Senhor meu, a quem irei? Porque tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Amigo, digo-te hoje, entrega a tua dor a Jesus e teu coração a Jesus. Pai, peço e oro que fales as nossas vidas através desta palavra. E, Senhor, oro para que estejas com aqueles que estão aqui hoje e que estão sofrendo. Deus, darias a eles a tua incrível esperança e a tua ajuda através da tua palavra? E oro por aqueles que não te conhecem como Salvador, para que possam ver que tu és a resposta para toda a nossa vida, não importa o que a vida nos reserve. Em Jesus oramos.